Olá, caro aluno, tudo bom? Vim tirar algumas dúvidas em relação à pós-graduação com vocês. Achei melhor fazer um vídeo, porque assim a gente pode conversar e você se sentir mais inteirado ainda com a disciplina. Bom, primeiramente eu queria falar sobre os conteúdos. O conteúdo, a apostila que deve ser estudada, ela está lá no conteúdo. E depois tem outros artigos e assim a gente vai aprimorando e incrementando mais ainda a nossa pós, também na aba conteúdo ou na aba material de apoio. Como é a forma de avaliação? A forma de avaliação consiste em 2 fóruns e uma atividade final, uma atividade de sistematização. Cada fórum equivale a 25 pontos e a atividade de sistematização 50 pontos. Então, para estar aprovado, precisa ter 7 pontos ao final. O Fórum 1 tem data de abertura, data de finalização, assim como o Fórum 2. Ali é um bate-papo onde a gente vai conversar, vai falar sobre aquela proposta inicial e que você deve comentar. Você deve fazer mais de 2 comentários. Você deve fazer um comentário naquilo que foi proposto, na proposta inicial, e depois comentar com os colegas, comentar uma proposta que o colega colocou, uma intervenção, aquilo que você acha interessante na pós. No plano de ensino, eu deixei claro em avaliação que o fórum, para você conseguir a nota máxima, um dos pré-requisitos é ter no mínimo 4 comentários, que são 2 intervenções de conteúdo, 2 intervenções que você propõe conteúdo, você pode olhar na internet, você está livre para pesquisar. O que não pode é copiar e colar e não colocar a fonte, tá? Então você sempre traga a fonte de onde você retirou, porque eu sempre passo todos os fóruns no antiplágio antes de fazer a correção. Tá certo? Então tem que ter no mínimo 4 intervenções críticas, 2 suas e 2 em relação aos colegas, para assim conseguir atingir a nota máxima, que é 25 pontos. Não vale, concordo, discordo, é isso mesmo, tá legal, não vale. Tem que realmente abrir a discussão no fórum, tá certo? Então, cada fórum vale 25 pontos. Depois tem a atividade de sistematização. Cada disciplina tem a sua atividade diferente, uma proposta de sistematização, um trabalho final que abrange todos os conteúdos explicados na disciplina. Você vai fazer a atividade de sistematização, tem um período de entrega, tem um período de entrega prévia. O que é essa entrega prévia? A entrega prévia é justamente para saber se você está no caminho certo. Sabe aquela dúvida se meu trabalho está da maneira correta? Você manda na prévia, o professor faz a análise, lhe envia de volta, dando os pontos, o que precisa melhorar, o que não precisa, e você continua para a sistematização final. A entrega da prévia é facultativa, é só se você quiser entregar, ela não vale ponto. É um momento que você vai ter para ver se o seu trabalho está da maneira correta. Mas se você não quiser, já pode enviar direto na versão final da sistematização. A sistematização da nossa disciplina consiste em fazer um planejamento estratégico fictício, algumas partes importantes dele. Então, o que você vai fazer? É hora de colocar a mão na massa. De verdade, pegar um negócio que você gostaria de iniciar, ou um negócio que alguém da sua família tem a ideia e ainda não colocou pra frente, ou colocou pra frente, mas não tem planejamento nenhum, ou realmente de uma empresa. Você pode colocar a mão na massa e começar a fazer o planejamento estratégico dessa empresa. Quando eu fiz essa disciplina há muito tempo atrás, me deu um start para eu fazer de um dos negócios que eu adoro. Eu usei a disciplina para fazer um planejamento e comecei a observar falhas, e foi na hora que eu vi que o negócio não dava certo. Falei, não vai dar certo neste momento. Por quê? Porque você vai analisar as variáveis, você vai analisar todo o cenário, e aí foi a hora que eu vi que um plano que eu tinha para um negócio naquele momento não deu certo. Então é hora de você olhar para um negócio seu. Você pode fazer um planejamento e ao final me falar, professora, eu fiz o planejamento, mas acredito que esse negócio não vai dar certo. Não há problema. Aqui é para você criar as habilidades de ter o planejamento estratégico, certo?
Só que aí na nossa disciplina tem um viés, que é logística. Então você deve fazer com algo focado em logística. Transporte, cadeia de suprimento, logística reversa. Você vai escolher uma das áreas da logística que você mais se interessou e vai fazer de uma empresa fictícia. Se você já tiver um negócio, alguma coisa que queira fazer que não seja da área de logística, conversa comigo, que aí eu te ajudo e eu libero para você fazer sem ser na área da logística, tá certo? Então, o que você vai fazer? O planejamento. Você vai elaborar um planejamento estratégico de uma empresa fictícia do ramo de logística. Como eu já falei, se você tiver outro, né, quer fazer de outro ramo, conversa comigo que a gente alinha. Então, você deve fazer a missão, princípios, crenças, valores, visão de futuro, objetivos organizacionais, a matriz SWOT, plano de ação de um dos objetivos organizacionais. Um planejamento estratégico requer um plano de ação para cada objetivo. Mas aqui no nosso trabalho eu vou pedir apenas um plano de ação, tá ok? Então, e vai depois, ao final, faz uma introdução e uma conclusão e finaliza. Se utilizou algo da internet, se utilizou artigos para fazer, coloque a fonte da onde retirou as referências e as citações da maneira correta. Porque senão eu posso diminuir a nota do trabalho, porque eu passo todos os trabalhos no antiplágio também. Então, se você tirou algum trecho, alguma coisa, coloca a fonte. Certo? Eu não vou colocar em relação à fonte, à BNT, capa do trabalho, porque eu quero que vocês façam o planejamento de viés de negócios, que na capa do planejamento esteja falando sobre a empresa, que tenha um sumário executivo falando sobre a empresa, e não com viés acadêmico de uma pós-graduação, com a capa da Católica. É realmente fazer um planejamento para que outra pessoa leia e fale, eu vou investir neste negócio, tá? Então, esse é o primeiro viés do nosso trabalho. A avaliação. Como vai ser a avaliação do trabalho? Eu vou levar em consideração a criatividade e originalidade do trabalho. Se você já tem uma empresa, você vai fazer da empresa, então você vai me avisar. Mas a criatividade, qual foi o pulo do gato na análise SWOT que vocês vão colocar? Mais ou menos dessa forma. O que vocês vão colocar de diferente numa empresa de logística? Tudo aquilo que vocês estudaram, qual foi a ideia que você teve para modificar uma empresa no ramo da logística? É isso que eu quero ver, a criatividade e a originalidade de vocês. Depois, os itens A, B, C e D, que é missão, visão, valores e os objetivos organizacionais. E depois a matriz SWOT, o plano de ação. Cada um tem um ponto ali, eu separei os pontos de cada um. O quanto lá no trabalho, lá nas orientações da sistematização tem dizendo quantos pontos vale cada um. Aí você pode enviar uma prévia antes, né? Como eu já falei, você envia uma prévia antes e a gente vê se está tudo certo. É facultativo, não precisa você enviar se você não quiser. Já pode enviar a versão final na hora que estiver pronto, certo? Mas depois que envia a versão final, não tem como a gente voltar para arrumar. A versão final é a final, não tem como você melhorar aquele plano estratégico, tá? Aquele planejamento estratégico. Então, por isso que é bom utilizar a prévia. Então, é isso. É hora de colocar a mão na massa e realmente fazer o trabalho. Vocês vão adorar. Eu adoro fazer planejamentos, adoro olhar empresas, então isso me fascina e vai fascinar vocês também. Qualquer dúvida, me procure no fórum de dúvidas, me procure por e-mail, que eu estou aqui para ajudar. Certo? Então, até mais!